Então, não sei se prefere que sejamos nós a partilhar. Obrigado, Catarina. Peço já à Alexandra Silva, da Associação para os Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, que se possa ir preparando para ser a próxima. Obrigado. Não estamos a ouvir, Catarina. Não sei se está a falar. Falta o micro, falta abrir micro. Estávamos a ver, só não estávamos a ouvir. Pois, é um problema. É que eu estou com o computador que eu ainda não sei bem mexer nele, então tive que fechar tudo para conseguir. Desculpem. Ok. Agora sim, ótimo. Obrigado. Olá a todas as pessoas. Olá, António, obrigada. Olá também a todas as restantes associações e também às restantes pessoas representantes aqui da SIG. Eu vou ser super sucinta, vou ser mesmo muito rápida e tinha aqui duas coisas para dizer. No, na- a Sónia, que falou agora, mesmo antes de mim, disse que era muito importante estas sessões e eu queria agradecer à SIG por realmente realizá-las, porque acho que é o maior contacto que nós temos entre todos e entre todos e todas, e também com a SIG e com as pessoas que estão um, a financiar, as pessoas não, as instituições que estão a financiar os projetos. E obrigada por esta manhã. A outra coisa que tinha para dizer é que muito mais do que partilhar os projetos, é importante nós estarmos e trabalharmos em rede, porque a trabalhar cada pessoa para seu lado é muito difícil nós conseguirmos conquistar os nossos resultados de forma exímia e de forma adequada. Então, o que vos vou apresentar hoje é um projeto de continuidade e é um projeto que peca muito por não ter, ou seja, apesar de ele conseguir cumprir indicadores, ele está aquém daquilo que nós esperávamos, tendo em conta ainda está a começar, não é? Mas já está aquém. Mas porque nós não temos pessoas que trabalham no terreno a denunciar. Então, o projeto Consentimento 2.0 é a continuidade do consentimento, é um projeto que visa trabalhar as questões da violência sexual, é um projeto de prevenção, tendo em conta que fazemos campanhas de prevenção e informamos as pessoas sobre este fenómeno e tentamos visibilizá-lo, de formação, de intervenção e de investigação. Já vos vou dizer como. Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual continuam a ter uma grande expressividade no território português. É um projeto de continuidade e permite manter ativo o Observatório Nacional da Violência Sexual. Nós tínhamos o Observatório Nacional do Assédio, era assim que ele se chamava, assédio sexual. Nós renomeámos neste novo projeto de continuidade. No entanto, é o mesmo observatório, só que tentámos que as perguntas fossem um pouco mais incisivas e também para ser mais fácil de ler aquilo que o Observatório nos dá, porque isto foi bem complicado. A forma como nós tínhamos criado o Observatório fez com que eu tivesse que picar um a um cada uma das denúncias e foi complicado. Então, reinvestimos aqui neste design e também na forma como fazemos determinadas questões. Então, é para continuar a atuar perto da sinalização e encaminhamento das vítimas de violência sexual. Os nossos objetivos: atender telefonicamente vítimas de crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual, prestação de primeiros socorros, sinalizar e encaminhar, não é para fazer atendimento psicológico, é só mesmo a questão, o primeiro contacto com as vítimas, não é? Para as estruturas da RENAV, fazemos o encaminhamento para as estruturas, recolher, tratar e analisar dados quantitativos e qualitativos, e aqui a parte da investigação, construir conhecimento que permita monitorizar o fenómeno ao longo do tempo, avaliar políticas e realizar comparações internacionais, e isto é o que nós vamos fazer com duas fact sheets, dotar os profissionais e as profissionais que trabalham no segundo setor, ou seja, nas empresas, de conhecimentos, atitudes e competências que lhe permitam garantir locais de trabalho com tolerância zero ao assédio sexual e promotores da igualdade de género, aqui muito na criação dos códigos de conduta, que são obrigatórios nas empresas, etc. Informar o público geral e as diferentes profissionais acerca dos resultados do projeto. Então, dinamizar uma linha de apoio psicológico especializada, isto das 9 às 22, o cronograma novembro de 2025, novembro de 2026, desenvolvimento do Observatório Nacional da Violência Sexual, novembro de 2025 a novembro de 2026, ou seja, todo o tempo do projeto, criação e lançamento do aspecto sheets com os resultados do Observatório, uma em agosto e uma em novembro,
formação especializada a empresas do segundo setor sobre assédio moral e sexual em contexto de trabalho e igualdade de género, de janeiro de 2026, porque estamos agora na fase da preparação destas formações e vão ser validadas pela CIT. Até de janeiro a novembro, estas formações nas empresas, apresentação pública do projeto e seminário temático no final, então, do ano, do projeto. A equipa técnica, a coordenadora é Paula Allen, a psicóloga sou eu. Depois, no observatório, temos uma coordenação científica feita pela equipa do projeto, mas temos uma equipa técnica voluntária, que é a Beatriz Allen e a Lara Teixeira Gomes, que são estudantes de Psicologia, a Daniela Leal e o Tiago Castro, que ssão psicólogos, psicóloga e psicólogo. E depois temos aqui parcerias que foram parcerias formais, que já foram formalizadas na candidatura, a CIT, a Polisport, a MassLab e a Maia Transportes, que são as empresas que vão receber estas especializações, estas formações. Quanto aos indicadores, vou só dizer que na linha telefónica atender 15 pessoas vítimas, no observatório conseguir 30 denúncias, dizer-vos que nós nunca parámos este observatório, mas a partir do dia 15 de novembro até agora, ou seja, este momento em que, desde que iniciámos até hoje é dia 15, por isso temos aqui um mês, nós já alcançámos este número e isto só é possível porque conseguimos, com partilhas nas redes sociais, etc., conseguir alcançar o indicador. No entanto, o número é meramente um número e nós temos neste momento neste mês, 34 denúncias, o que está muito longe da realidade. Nós sabemos que a violência sexual, independentemente da sua forma, não é? É muito superior a isto. Então, queríamos também sensibilizar para que todas as pessoas profissionais ou testemunhas saberem que podem denunciar no observatório, e é mesmo muito importante porque são estes números que nós queríamos aproximar do real, não é? São estes números que vão fomentar e vão fundamentar mudanças nas políticas públicas, etc. Depois a formação. Desculpem, as fact sheets, então, 6 meses a 1 ano do projeto. A formação vai ser, então, a 3 empresas, 12 horas de formação em cada empresa, em média 25 trabalhadores, alcançando 75 pessoas trabalhadoras. E depois a apresentação pública, que esperamos que pelo menos 80 pessoas participem. Ok, muito obrigada. Obrigado, Catarina. Espero que não esteja muito cansada depois deste sprint. Peço então à Alexandra Silva, da Associação para os Estudos de Cooperação e Desenvolvimento, que possa avançar, e peço já à Eliana Madeira, do GRAL, que se possa ir preparando. Não sei se a Alexandra prefere que sejamos nós a fazer a partilha. Bom dia, prefiro, António, Ok. que facilita Muito bem, quaisquer problemas técnicos da minha parte. muito bem. Dizer-vos que eu estou aqui em representação da EOS, Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, que é uma associação que trabalha e se centra apenas nos direitos humanos das mulheres, partindo, obviamente, a nossa ação dos referenciais internacionais, regionais e nacionais nestas matérias. António, se puder. O nosso projeto, ele tem uma perspectiva muito concreta. Ele vai se centrar apenas na plataforma OnlyFans e nesta nova face da exploração sexual das mulheres e das raparigas, raparigas que podem ir até à idade de crianças, não é? Estamos a falar aqui de um espectro muito, muito particular. É um projeto que tem uma posição política muito clara, que o OnlyFans não é um fenómeno neutro, nem uma simples plataforma digital, mas é antes uma expressão contemporânea da exploração sexual das mulheres e das raparigas no espaço digital. É um projeto de investigação, de sensibilização e de influência pública que está enquadrado precisamente na violência contra as mulheres. E aqui, nesta relação entre pornografia, prostituição, tráficos e o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, assenta, obviamente, numa abordagem ou numa análise crítica feminista. Ele tem um âmbito nacional, mas procura também fazer aqui relações
com o que se passa no espaço da União Europeia. Teve início em maio de 2025 e vai ter o seu términos em maio de 2026. Ele está focado em jovens, muito em particular jovens mulheres entre os 18 e os 24 anos, que são as principais, são os principais alvos deste tipo de violência e, obviamente, em decisoras e decisores políticos, porque este é, na nossa ótica, um problema estrutural que exige uma resposta ou exige respostas institucionais. António? Quanto ao caráter inovador, aquilo que se considera ter um caráter inovador reside precisamente neste romper com a narrativa que é dominante do empoderamento e da escolha individual que tem servido para legitimar estas novas formas de exploração sexual na dita economia digital. O projeto, ele afirma que o OnlyFans, a plataforma OnlyFans, reproduz dinâmicas clássicas do sistema prostitucional, como o controle, a dependência económica, a objetificação e a comodificação dos corpos das mulheres e, necessariamente, a violência, que agora são amplificadas pela desregulação das plataformas online. Ora, nós estamos num país onde não existem processos ainda judiciais públicos sobre esta realidade, muito pelo contrário, temos notícias que vanglorizam e dão aqui toda uma nova roupagem de empoderamento individual e muito, muito positivo sobre estas práticas. E de facto há aqui a necessidade de criar conhecimento a partir da experiência de mulheres e recusando necessariamente o silêncio institucional. A continuidade do próprio trabalho passa pela produção de recomendações para políticas públicas com algum potencial de replicação em contexto europeu. Ou seja, nós fazemos aqui esta relação com o regulamento dos serviços digitais e a diretiva da União Europeia sobre a violência contra as mulheres e a violência doméstica. É de facto a nossa perspectiva e a nossa abordagem também. António? Quanto às principais ações, articulam precisamente a investigação, a prevenção e a ação política, incluem a tal investigação qualitativa baseada em testemunhos de mulheres, uma publicação, ações de sensibilização junto de jovens e a promoção do debate público e político. Isto porquê? Porque entendemos que, de facto, há aqui um manto de invisibilidade sobre o que se passa na plataforma OnlyFans. As ações culminam na elaboração de recomendações que são dirigidas necessariamente ao Estado português, mas também às instituições europeias, com enfoque na prevenção da violência, proteção das mulheres e necessariamente aquilo que falta muito, que é a responsabilização das plataformas digitais. Em termos de cronograma, esta primeira fase está mais centrada na produção do conhecimento e em 2026 na disseminação, na sensibilização e na influência política. A equipa, neste momento, a fazer a coordenação é a Ana Sofia Fernandes e eu própria, que somos da direção da EOS, e em breve iremos contratar a Mariana Branco, que é uma especialista nesta matéria. É um projeto que está neste momento com uma parceria com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e espera-se que proximamente se estabeleçam parcerias com outras associações de mulheres, com associações de jovens ou associações de estudantes que se queiram associar, e já temos de facto aqui algumas na calha, que são fundamentais para garantir que o trabalho não fique apenas confinado na academia, mas que ele próprio se traduz em ações de pressão política
e de transformação social. Em termos dos principais resultados esperados, ele pretende, António? Obrigada. Ele pretende contribuir para a desnormalização da exploração sexual também na esfera digital e para o reconhecimento da plataforma OnlyFans como uma forma de violência contra as mulheres e as raparigas. Espera-se reforçar a conscientização social, produzir conhecimento crítico feminista e influenciar políticas públicas, nomeadamente no domínio da regulação das plataformas digitais, e em última instância é uma afirmação de que os direitos das mulheres não são negociáveis também na economia digital e que a ausência de uma regulação é ela própria uma forma de violência institucional. E obrigada, António, pelo apoio aqui na passagem dos slides. Ora essa, obrigado também. Peço então à Eliana Madeira que possa fazer a sua apresentação. Não sei se prefere que sejamos nós a fazer a partilha, Eliana. Agradecia-lhe, António, agradecia-lhe. Muito bem, vou Fosse abrir então possível. aqui a Muito obrigada. vossa apresentação. É um PDF, ok. Bem. Bom dia, então, a toda a gente que ainda está por aqui. Muito obrigada por este webinar que nos permite conhecer as nossas organizações pares e muito do trabalho que está a ser desenvolvido. Isto é alguma coisa que é de facto importante. Uma palavra também para valorizar a existência deste mecanismo de financiamento, que acaba por ser um vento a favor das organizações não governamentais de mulheres num tempo que de facto é de dificuldade. Eu falo em representação do GRAL, que é um movimento internacional de mulheres com mais de 100 anos, nasceu na Holanda, está em Portugal desde 1957, trazido pela Maria de Lourdes Pinta Silva e Teresa Santa Clara Gomes, e que ao longo da sua história já longa tem desenvolvido projetos de natureza muito diferente, sendo que a promoção da igualdade entre mulheres e homens tem sido transversal e prioritária no nosso percurso. Vou então falar-vos sobre o projeto Roda das Raparigas em torno dos 30 anos da Plataforma de Ação de Pequim. Trata-se de um projeto que dá continuidade a uma dinâmica já com vários anos de trabalho com raparigas para que possam ter um papel ativo e significativo na construção da igualdade. Selecionámos este tema da Plataforma de Ação de Pequim a propósito da celebração dos 30 anos e porque nos parece que é um documento de apoio à construção de políticas públicas, ainda assim pouco conhecido, em particular entre jovens, e parece-nos que pode ser um instrumento de grande importância para a reflexão e para a construção da igualdade. Então, este projeto tem um âmbito nacional, destina-se a raparigas de diferentes contextos socioeconómicos e demográficos, participam raparigas de diversos locais, nomeadamente de zonas rurais, sobretudo, tanto do Alto Alentejo e Ribatejo e também depois na Ilha da Madeira e no Porto Santo. Com este projeto pretendemos contribuir para alargar e aprofundar o conhecimento acerca da Plataforma de Ação de Pequim, junto de públicos jovens, valorizar o contributo das mulheres e das raparigas no mundo e reforçar a participação cidadã e comprometida com a construção da igualdade por parte das raparigas que forem envolvidas neste processo. Queria apenas referir que este projeto que vou apresentar e as atividades correspondem
correspondem a uma versão reduzida do projeto que idealizámos, porque tivemos que o reestruturar em virtude da redução do orçamento. Então, António, por favor, vamos para a outra página, só falar sobre, outro slide, falar sobre os fatores que nos parecem inovadores, a centralidade que atribuímos aqui à plataforma de ação de Pequim, que não é comum em projetos destinados a jovens, a opção pela educação de pares. Neste projeto há de facto um investimento na capacitação temática e metodológicas de raparigas, reconhecendo que estão estrategicamente bem posicionadas para influenciarem os seus pares e os seus contextos. A opção pelo formato residencial, que nos parece que cria um contexto imersivo e intensivo, que de facto favorece, propicia que se vá mais fundo na reflexão e também na construção de um contexto relacional favorável às alianças e à mobilização coletiva das raparigas. A diversidade dos contextos também já referi, portanto avançamos. Quanto às atividades, este projeto organiza-se em torno de 2 atividades. A primeira corresponde a um ciclo de sessões de capacitação de educadoras de pares, e previmos 5 sessões, que são encontros longos no centro do Grau da Golgã, às vezes de um dia ou 2, e são 10 raparigas que estão na realidade mais já neste momento, mas aquilo que previmos era o envolvimento de 10 raparigas com idades entre os 15 e os 30 anos, que são de diferentes partes do país. Para além deste ciclo, que é uma atividade regular deste projeto que tem 9 meses, previmos também, previmos e realizámos já um encontro residencial, que intitulámos Roda das Raparigas, em torno dos 30 anos da Plataforma de Ação de Pequim. Teve a duração de 5 dias, realizou-se ainda em julho, na ilha de Porto Santo, envolveu 13 raparigas enquanto participantes e 2 enquanto educadoras de pares, e são provenientes da Ilha da Madeira, da Chamusca e Ponte Sures. Podemos passar, temos imagens de atividades já realizadas. Quanto à equipa, somos 5, uma boa parte em regime de voluntariado, somos todos elementos da equipa, tem formação específica na área da igualdade entre mulheres e homens e uma vasta experiência de trabalho tanto nesta área como com jovens. Quanto às entidades parceiras, temos o Instituto da Segurança Social da Madeira, que foi muito importante na mobilização das raparigas da Madeira, também no apoio financeiro às suas deslocações, disponibilizou recursos humanos para estarem durante aquela semana de encontro, e apoiou também custos com alimentação. Quanto à Câmara Municipal de Porto Santo, disponibilizou espaços para a formação e também a cantina, e foi um contributo muito precioso. Podemos seguir, António, obrigada. Relativamente aos resultados esperados, vão muito em linha com os objetivos. Esperamos que no final deste projeto de facto se verifique um aumento de conhecimento sobre a Plataforma de Ação de Pequim e as suas áreas de intervenção, que as raparigas tenham uma
consciência ampliada sobre as desigualdades de género e valorizem cada vez mais o contributo das mulheres no mundo e na construção da igualdade. Esperamos também que seja possível reforçar laços de solidariedade e de cooperação entre raparigas, construindo aqui um sentido de pertença, um coletivo e a mobilização conjunta em prol da igualdade. E esperamos isto mesmo, que aumente a participação das raparigas e a sua capacidade de propor iniciativas nos seus contextos de vida. Terminava só com um testemunho de uma jovem que participou no encontro Porto Santo, que dizia qualquer coisa como sobre o encontro, falámos de violência, direitos das mulheres, liberdade e muitas coisas mais. Eu sabia pouca coisa antes de vir para este encontro e aprendi imenso. Pronto, e é por isso que estamos aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada também, Eliane. Vamos continuar com a UMAR. Peço à Inês Gomes que possa fazer a sua apresentação. Não sei se a Inês prefere que sejamos nós também a partilhar, e peço já à Sandra Benfica do MDM que se possa ir preparando para ser a seguir, por favor. Inês. Estamos a ouvir muito mal, Inês. Conseguimos ver, mas não conseguimos ouvir como deve ser. Peço desculpa. Agora já me consegue ouvir melhor? Agora sim, está perfeito, obrigado. E continuo a ver a partilha, certo? Sim. Só não sai a modo de apresentação, mas... agora sim. Obrigadíssima. Obrigado, Inês. Bom dia a todos e a todas. Sou Inês Gomes, estou aqui em nome da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, para apresentar o projeto A Beleza Não Tem Idade, o Medo de Envelhecer, financiado pela SIC e que se insere também no trabalho contínuo que a UMAR tem feito no combate ao idadismo de género. Antes de mais, gostaria de parabenizar e agradecer à SIG pela organização deste webinar, que permite abordar diferentes temas relevantes no âmbito da igualdade de género, da cidadania e dos direitos humanos, e é particularmente importante que estes espaços existam e que permitem cruzar perspectivas, experiências e diferentes formas e áreas de intervenção. A UMAR tem vindo a desenvolver ao longo de vários anos, também com o apoio da SIG, um trabalho consistente na área do idadismo de género, chamando a atenção para a forma como o envelhecimento afeta de forma diferente as mulheres e os homens, e também de maneira desigual. Este trabalho tem sido sustentado por investigação, intervenção social, produção de conhecimento e ações de sensibilização pública, destacando a invisibilização social das mulheres mais velhas, a desvalorização dos seus corpos, saberes e percursos de vida e a persistência de estereótipos negativos associados à velhice feminina. E, paralelamente, a UMAR também tem assumido a memória aqui como um território político, em que, através da valorização das histórias de vida das mulheres, da preservação do património feminista e da construção de narrativas que rompem com o apagamento simbólico das mulheres ao longo do ciclo de vida. E é precisamente neste enquadramento entre igualdade de género, memória, envelhecimento e justiça social que surge o projeto A Beleza Não Tem Idade, o Medo de Envelhecer. Este projeto parte de uma constatação preocupante, que é o idadismo não começa na velhice, começa na juventude. Num contexto que é marcado pela hiperexposição digital, pelas redes sociais e fenómenos como o fenómeno Sephora Kids, observa-se uma internalização precoce do medo de envelhecer, especialmente entre raparigas e jovens mulheres. Cada vez mais cedo, as crianças, as jovens, as adolescentes recorrem à maquilhagem e a produtos anti-envelhecimento inadequados, não apenas com riscos dermatológicos, mas também com impactos profundos na autoestima, na relação com o corpo e na forma como prejudicam o seu futuro. O envelhecimento deixa assim de ser percepcionado como um processo natural de vida e passa a ser visto como algo a evitar, a corrigir, a esconder, sobretudo quando se é mulher. E este fenómeno revela uma ligação direta entre a pressão estética, o mito da beleza, o medo de envelhecer e a desvalorização social da velhice feminina. E é precisamente neste ponto que o projeto intervém. Este projeto é um projeto de estudo, de intervenção e sensibilização pública que aborda de forma integrada o idadismo de género, a pressão estética e o medo de envelhecer. Incide simultaneamente também sobre a investigação empírica, a produção de conhecimentos, ações formativas e comunicação social, sempre também aqui com enfoque preventivo
significativo junto às gerações mais jovens. Este fenómeno, como eu disse, do Sephora Kids, o projeto tenta responder, este fenómeno tem tido cada vez uma dimensão maior e que tem sido internalizado por parte das jovens. E o objetivo é sempre fomentar uma visão mais realista e positiva do envelhecimento, valorizar o papel das mulheres mais velhas e combater o idadismo de género desde as fases iniciais de vida. O seu caráter inovador reside em vários aspectos fundamentais. Trabalha um fenómeno emergente e ainda pouco estudado em Portugal, o medo de envelhecer em idades cada vez mais precoces. Atua também preventivamente, antes da consolidação de crenças, estereótipos e comportamentos nocivos, e articula múltiplas áreas de saber, como o serviço social, a psicologia, a saúde pública, a dermatologia e a comunicação, e produz conhecimento novo também através de um estudo exploratório que será realizado com base em 2 questionários, um a jovens dos 10 aos 21 anos e outro a jovens, desculpem, um das jovens das 10 aos 15 anos e outro aplicado a jovens dos 16 aos 21 anos. E, para além disso, o projeto valoriza explicitamente a memória e as narrativas das mulheres mais velhas, oferecendo também aqui referências positivas e alternativas ao discurso dominante sobre a beleza e a idade. Este projeto também cria bases para a continuidade através da utilização de dados deste estudo em futuras ações educativas, publicações e campanhas e também graças a conteúdos informativos que iremos realizar com dermatologias, com psicólogos e psicólogas e também com farmacêuticos e farmacêuticas. O podcast também será realizado 3 a 4 episódios em que falará também deste medo de envelhecer, do mito da beleza, também aqui numa tentativa também de termos cada vez mais diversidade etária, também iremos criar no fim uma mostra Beleza Não Tem Idade, em que poderá depois também existir uma itinerância por diferentes municípios e, claro, também aqui o reforço de um discurso público mais saudável, inclusivo e realista sobre o envelhecimento. As atividades, como eu disse, temos então o estudo exploratório, que já está a ocorrer neste momento, já foi criado estes 2 questionários, dos 10 aos 15, dos 16 aos 21 anos, e estamos também já a iniciar a aplicação destes mesmos questionários. Depois iremos ter uma parte aqui de análise e divulgação dos dados recolhidos ao longo do estudo, a criação destes conteúdos informativos com especialistas, também de forma a conseguirmos dar aqui conteúdos profissionais, não é? Ou seja, informações que as jovens possam confiar. Aqui o podcast que já teve a sua estreia no passado mês de novembro, que é o podcast Beleza Não Tem Idade, em que destaca percursos e testemunhos de mulheres mais velhas e que também tem aqui uma influência na comunidade, como o exemplo da nossa primeira convidada, Rosa Alface, que é uma livreira, tem uma livraria em Almada e é aqui uma mulher fundamental na comunidade da Cova da Piedade. E depois também a disseminação de materiais, em que aqui, recorrendo também a este trabalho que inicialmente referi que a UMAR tem feito ao longo dos anos, também a apresentação do livro, do projeto que foi também financiado pela SIG há 2 anos, das mulheres e a velhice, respeito ao preconceito, que continua a ser também aqui uma disseminação de materiais que já foram anteriormente criados. E depois, claro, o seminário final, aqui também um culminar de todo o trabalho desenvolvido e a mostra fotográfica da Beleza Não Ter Idade com este retrato de mulheres de diferentes idades. O estudo já está então em termos de cronograma a decorrer, irá decorrer até fevereiro de 2026, já também aqui com também o início depois em março da análise e depois em abril da divulgação dos resultados. A criação de conteúdos informativos, que já se iniciou e que irá até ao final do projeto. O podcast, que já tivemos um episódio em novembro, teremos um próximo em janeiro e o último em março, apesar de a nossa ideia ser fazer mais, ou seja, isto era o que estava em candidatura, mas ter pelo menos mais um episódio de podcast, provavelmente no mês de finalização do projeto em abril, e depois então o seminário final também em abril. Aqui este projeto é mais do que alterar comportamentos individuais, este projeto pretende transformar narrativas sociais, promove uma visão mais positiva, realista e inclusiva do envelhecimento, combate estereótipos desde cedo e reforça também aqui o papel das mulheres mais velhas como sujeitos ativos de memória, saber e resistência, e produz conhecimento com potencial de reutilização em futuras ações educativas, políticas públicas e campanhas. A equipa do projeto é Teresa Salles, a coordenadora do projeto, e que tem vindo a desenvolver este trabalho na área do idadismo de género há alguns anos na UMAR. Sou eu, Inês Gomes, que sou assistente social, e depois também aqui
técnicas da UMAR, tanto na parte da comunicação através das redes sociais, como também pessoas da UMAR que se voluntariam também a ajudar-nos neste projeto. Temos algumas parcerias informais, por exemplo, as escolas da região de Lisboa e Val do Tejo, que é onde iremos aplicar os questionários. Também não estão mencionadas aqui as escolas, porque devido à metodologia do estudo permanecerão anónimas. Temos também aqui estas parcerias com especialistas externos que irão nos ajudar a colaborar, nos irão colaborar na produção de conteúdos informativos e depois, claro, tanto as universidades séniores, os centros de dia, os equipamentos culturais e municípios, que são também locais de apresentação e debate do referido livro As Mulheres e a Velhice, Respeito ao Preconceito. E depois também outras parcerias informais, algumas delas também de próprias respostas que existem na UMAR. Os resultados esperados são um aumento no sentido micro da consciência crítica das jovens sobre o mito de beleza, o medo de envelhecer e os riscos do uso precoce de produtos anti-envelhecimento, o reforço de uma percepção positiva do envelhecimento, o combate aos estereótipos negativos associados à velhice, a valorização da diversidade etária, através então aqui do contacto com narrativas de mulheres mais velhas e da mostra fotográfica, a redução da pressão estética precoce, incentivando escolhas mais informadas e saudáveis relativamente à imagem corporal e aos cuidados dermatológicos, e a produção do conhecimento relevante através do estudo, o reforço do impacto social através da disseminação destes conteúdos informativos do podcast e de materiais educativos em escolas, redes sociais e espaços comunitários, e o fortalecimento da intervenção da UMAR no combate ao idadismo de género e na promoção de políticas e práticas mais inclusivas. Tentei ocupar o menos tempo possível, como já passamos da hora. Espero ter sido clara. Se tiverem depois alguma questão, agradeço. Obrigada. Obrigado, Inês. Obrigado pelo esforço também. Passo então à Sandra Benfica, do Movimento Democrático das Mulheres. A palavra, não sei se prefere também que sejamos nós a passar a apresentação. Olá, Sandra. António, se não se importa, agradecia, por favor. Muito bom dia e boa tarde a todos e a todos. Dizer-vos já que foi muito interessante ouvir todos os projetos, são empolgantes, e desejar-vos as maiores felicidades na sua concretização. O nosso projeto, António, se não se importar, então, o nosso projeto chama-se Constituição e Igualdade, 50 anos dos direitos das mulheres. Ele parte de uma realidade histórica, e o nosso objetivo é, nesta ocasião, promover um amplo debate nacional sobre o impacto da Constituição da República Portuguesa na promoção e na proteção dos direitos das mulheres, destacando naturalmente os avanços conquistados, os desafios que persistem e o papel fundamental das organizações de mulheres na defesa e na valorização dos conteúdos que fazem da Constituição da República Portuguesa um documento ímpar na consagração e defesa da igualdade, da proibição de discriminações e também da caracterização de um território político e de alcance histórico inigualável para a afirmação das mulheres como sujeitos políticos e históricos. E, portanto, nós pensamos que assinalar neste ano e ter um projeto em torno da Constituição, que é para nós uma referência central na defesa dos direitos das mulheres, é assumir também uma dimensão política e cívica, particularmente quando estamos a enfrentar uma situação bastante complexa para a igualdade, para os direitos, para todos nós, e às vezes referimos tantos outros instrumentos nacionais e internacionais e esquecemos destes fundacionais que são de facto a nossa Constituição. Os objetivos são, de facto, então, promover este debate nacional e tornar, sobretudo, visível aquilo que é o profundo hiato existente entre aquilo que é a igualdade na lei e depois as desigualdades que persistem na vida real das mulheres. E também reforçar o papel político das organizações de mulheres na defesa da Constituição, da democracia e dos direitos que foram conquistados com a Revolução de Abril. Nós pensamos que procuramos construir este projeto atendendo a uma necessidade de ter uma abordagem integrada e transversal. Pensamos que ele vai unir o debate público, a investigação, a mobilização social e a comunicação digital também, portanto, relacionando aqui o passado constitucional com os desafios contemporâneos que são enfrentados pelas mulheres. Procuramos desenhar este projeto para uma participação descentralizada. As mesas regionais
portanto não vai haver uma iniciativa central focada em Lisboa ou no Porto, portanto ela vai assumir as diferentes regiões. Pensamos que isto amplia as vozes e também os contextos e permite o envolvimento de múltiplos atores, desde as organizações, a própria academia, a comunicação, a cidadania ativa, por aí fora. É um projeto também que vai ter vai produzir conhecimento novo através do inquérito nacional que vamos lançar, vai recolher dados empíricos sobre as percepções dos direitos das mulheres e de que serão depois também publicados numa brochura informativa, transformando esse conhecimento constitucional também em instrumentos de ação. Apostaremos novamente numa forte estratégia de comunicação, articulando as redes sociais, os infográficos, as edições, os tempos de antena e também os podcasts. O tempo de antena para nós é fundamental, eles têm tido à volta de 800 mil visualizações apenas no dia em que é transmitido pela RTP. É um direito que também as organizações de mulher têm e nós, com muito esforço, temos procurado garantir que esse direito é exercido para que um dia não nos venha a ser retirados. E, por último, pensamos que é fundamental, no ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição, ter um projeto que destaque o papel da CRP como uma ferramenta da igualdade e da cidadania. Para nós, conhecer a Constituição é efetivamente uma condição para defender, para exigir e para ampliar os direitos das mulheres. As atividades, já fui dizendo de certa forma, conta com mesas redondas regionais, são 5 espaços de debate sobre o impacto da CRP na promoção e proteção dos direitos das mulheres, como já afirmei. Terá uma campanha de comunicação, terá uma atividade que nós denominamos um cravo na mão pela Constituição, que é esta publicação desta brochura, onde também os resultados do inquérito nacional serão publicados e a última iniciativa, o inquérito nacional, que aquilo que procura fazer, como já penso que expliquei, é aferir efetivamente as questões a percepção da população, das mulheres, naturalmente, quanto aos direitos consagrados na CRP, identificar lacunas e necessidades em áreas prioritárias de intervenção. Para terminar mesmo, a equipa do projeto vai contar com o MDM no seu geral. Eu, pessoalmente, coordenarei todo este trabalho a nível central, mas ele conta com o envolvimento direto das conselheiras nacionais, portanto, que são responsáveis pela coordenação nos diferentes territórios, as aderentes, as ativistas e também muitas outras mulheres que, não sendo membro do MDM, participam nas nossas iniciativas e estão mobilizadas e motivadas para esta temática. Conta também com a rede de parcerias do MDM, que é uma rede muito diversificada, diferente de região para região, mas que conta com associações de mulheres, com organizações feministas, com atuação local e também nacional, com coletividades, com associações culturais, recreativas, comunitárias, com autarquias, com sindicatos, com associações juvenis, por aí fora. Por último mesmo, apenas referir quais os nossos objetivos. Como já referi, este debate nacional alargado, procurando haver aqui uma maior reflexão sobre o impacto da CRP na conquista e na consagração dos direitos, mais conhecimento, para nós significa mais consciência política e mais disponibilidade para defender aquilo que tem que ser defendido numa altura tão difícil que estamos a vivenciar, procurar aqui também reforço do movimento de mulheres e da sociedade civil na defesa da Constituição e no reconhecimento dos direitos, produção deste conhecimento que eu creio que será bastante útil para podermos agir e para exigir políticas públicas que possam ir ao encontro das necessidades da igualdade, não apenas no papel, mas na vida concreta das mulheres, e pensamos que terá naturalmente um impacto duradouro na cidadania das mulheres. Pensamos que mulheres mais informadas também são mulheres mais mobilizadas e mais confiantes para defender e exigir os seus direitos e, portanto, andaremos muito em torno desta ideia. Defender a Constituição é defender a vida, é defender a dignidade e é defender também o futuro de igualdade das mulheres. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Terminadas que estão então as apresentações pelas diferentes entidades, o que muito agradecemos e desde já peço novamente desculpa pelo caráter talvez um bocadinho apressado, mas de facto são muitas entidades e teria mesmo de ser assim.